Olá! Por um mundo onde as pessoas tenham mais entusiasmo com a educação e a cultura e não se deixem abalar pelos obstáculos e os preconceitos que insistem em querer impedir nosso progresso no mundo do conhecimento, está começando mais um programa parlatório aqui na TV Pai Eterno. Quem disse que uma pessoa muito jovem não pode fazer uma carreira acadêmica? Há quem diga que, estudando com afinco, a pessoa perde a sua juventude. É uma pena que alguém pense assim. Há formas variadas de se aproveitar a juventude e o mundo dos livros, das pesquisas, do conhecimento é povoado de prazeres incríveis. Não se pode desprezar o esforço de jovens que querem ser cientistas e se engajam muito cedo na carreira. O progresso de tudo depende da dedicação e do estudo, especialmente de pessoas dessa geração presente, esses meninos e meninas que já nasceram no olho do furacão de uma revolução tecnológica que deixou tudo de pernas para o ar. No programa de hoje vamos conversar com um garoto que se chama Luan Ozelin. Hoje ele tem 28 anos, mas aos 22 ele foi o mais jovem brasileiro a concluir um doutorado. Luan Ozelin é natural do Distrito Federal e concluiu o doutorado pela Universidade de Brasília com apenas 22 anos de idade. Essa notícia foi amplamente divulgada no mês de maio passado, de acordo com um levantamento da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, com base nos cadastros de bolsistas inscritos nos programas de pós-graduação do Brasil a partir de 2013. Ele é destaque por ser o mais jovem a concluir o doutorado no Brasil. Luan, é um prazer receber você aqui em nosso programa. Seja muito bem-vindo. Eu começo do seu momento de hoje. O anúncio do seu feito foi agora, no mês passado, mas você já é doutor desde 2014. Como tem sido os últimos 7 anos na sua carreira? Primeiramente, Padre Rafael, muito obrigado pelo convite. É uma alegria poder estar aqui compartilhando um pouquinho da minha história com o senhor e com a audiência. Bom, na verdade, eu finalizei o meu doutorado em 2014. E um pouquinho antes de eu defender a minha tese, eu fui nomeado para o cargo público que hoje eu ocupo, que é como servidor público no Senado Federal. Então, desde lá, eu tenho trabalhado como engenheiro civil no Senado, e do ponto de vista de pesquisa, o que eu tenho feito é tentado me manter sempre conectado com a UNB. Então, nesse sentido, eu tenho um vínculo ativo com a UNB como pesquisador colaborador, que, na verdade, ele legitima esse contato, né, com o programa de pós-graduação, inclusive o que eu fiz no meu doutorado, e desde 2014 a gente vem trabalhando junto nessa parte de pesquisa. Nesse período também, eu já concluí 2 estágios de pós-doutorado, sempre seguindo as mesmas linhas de pesquisa, e, enfim, é isso. Desde 2014 eu tenho essas 2 frentes aí, tanto a profissional como engenheiro civil e também a acadêmica como pesquisador junto à UNB. Se tornar doutor aos 22 anos é de fato algo excepcional. Como é que foi isso? Foi tudo precoce na sua vida de estudante? Bem, padre, na verdade, eu fico muito feliz de ter esse reconhecimento, mas eu sei que isso também é fruto de uma série de oportunidades e de chances que eu tive ao longo dessa trajetória que me propiciaram acabar avançando algumas etapas, tendo contato com pesquisadores que sempre me incentivaram, o apoio dentro de casa mesmo, da minha família, hoje em dia da minha esposa também. Então, na verdade, essa conquista precoce, ela é acompanhada de tudo isso, né? De eu poder ter me dedicado integralmente aos estudos. Então, desde cedo, da época da alfabetização, vamos colocar assim, um acompanhamento sempre próximo da minha mãe fez com que eu pudesse ir avançando algumas etapas, pulando algumas séries. Já ao final do ensino tradicional, no terceiro ano do ensino médio,
Eu também tive a oportunidade de finalizar um pouco antes. O colégio que eu estudava na época, o Colégio Militar, propiciou que eu também saísse. E durante a graduação foram sempre estudos e pesquisas que me propiciaram também finalizar um pouquinho antes. Então, na verdade, essa conquista dita precoce, ela veio acompanhada por tudo isso, né? Uma sequência de coisas que me permitiram ir avançando um pouquinho mais nesse caminho tradicional, né, da educação, que tem todas essas etapas que a gente tem que vencer. O incentivo à vida acadêmica, especialmente nas universidades públicas brasileiras, não tem sido muito grande, dada a precariedade dos recursos para a educação. Como é que você vê essa realidade? Padre, em relação a isso, o que eu sinto e sinto muito é justamente essa questão de, eventualmente, alguns gastos e investimentos que poderiam ter. Contei com apoio ao longo de toda a minha trajetória, seja pelas agências de fomento oficiais, como o CNPq, a CAPES, seja pelas agências de fomento locais, como a própria FAP-DF, o Ministério da Educação, enfim, toda essa rede de apoio à pesquisa, ao mundo acadêmico, ela pôde me amparar por esse caminho. E é complicado pensar que isso eventualmente não vai acontecer com outras pessoas, que essas oportunidades não vão ser oferecidas a elas também. Então, na verdade, focar em investimento, em educação, em pesquisa, são coisas que não só trazem um benefício ali pessoal para o pesquisador, para o programa de pós-graduação a que ele está vinculado, mas para o país como um todo. Isso acaba fazendo com que as pessoas tenham mais apego ao dia a dia, a você poder discutir questões que são do interesse social, todo mundo ali tendo um conhecimento mais ou menos nivelado, e a pesquisa como desenvolvimento mesmo para o próprio país. Do Brasil já referência em algumas áreas e se tornar referência em outras áreas também, despontando aí esse caminho. Então, essa questão de investimentos ela é muito importante para propiciar essa rede de proteção à pesquisa e à educação. Luan, você é engenheiro civil e eu pergunto, na sua área, tão necessária para as edificações sólidas, é comum a presença de jovens nos grandes projetos? Desde mais ou menos 2014, padre, houve um grande... 2012 para frente, na verdade, houve uma grande corrida pela área de engenharia civil. Vários empreendimentos estavam sendo lançados, várias grandes obras estavam sendo colocadas, e havia um déficit muito grande no mercado naquela época de engenheiros civis. À medida que esses novos engenheiros foram se formando, muitos deles já foram diretamente trabalhar com esses grandes empreendimentos, grandes barragens, túneis. Então, na verdade, a própria dinâmica ali da área da engenharia civil, ela acaba permitindo isso, porque existem ainda algumas dessas grandes obras em andamento e o mercado estava com esse déficit, agora já suprido por esses novos profissionais. Então, é razoavelmente comum, sim, que pessoas que se formaram há pouco tempo já estejam ali trabalhando e aprendendo com engenheiros mais experientes, porque, na verdade, é sempre assim, tem um engenheiro que já trabalha com aquele tema há bastante tempo, e ele está ali trazendo as experiências dele, os ensinamentos que ele pode indicar da prática da engenharia para esses novos engenheiros que estão juntando e entrando no mercado agora. Você é pesquisador, colaborador pleno vinculado ao programa de pós-graduação em Geotecnia da UNB. O trabalho de pesquisa tem que tipo de importância para você, Luan? Olha, padre, sendo bem realista, eu acho que é uma das minhas paixões, que eu mais gosto de fazer, tanto que eu faço como diversão, quando eventualmente assim, tem algum tempinho livre, eu acabo buscando a pesquisa ali, porque é uma coisa que realmente é prazerosa para mim. Essa perspectiva de buscar o conhecimento, de estar aprendendo sempre, de poder aprender também com outros pesquisadores que já vivenciaram os problemas que eu vou estar enfrentando ali. Então, na verdade, a pesquisa para mim, eu acho que ela é parte 100% integrante aí da minha vida e é algo que eu pretendo levar para sempre. Assim, é uma coisa que eu gosto de fazer e que eu faço com o maior prazer do mundo. Então, para mim, enfim, é a parte de mim já. Ao jornal Correio Brasiliense, você falou que o estudo interdisciplinar pode gerar grandes descobertas. Eu gostaria que você nos explicasse melhor essa sua visão. Os grandes avanços assim que a ciência tem experimentado,
eles decorrem justamente de um trabalho multidisciplinar. Antigamente, quando se tinham questões muito específicas, era possível que você focasse numa área específica, por exemplo, no meu caso, na engenharia civil, e fosse dando grandes avanços ali. Só que a partir de certo ponto, esses conhecimentos específicos já estão razoavelmente avançados. E o que a gente tem precisado bastante é de uma conversa mais aberta com outros pesquisadores de outras áreas. Porque, eventualmente, e o que tem acontecido bastante, é que alguns problemas que esses pesquisadores já resolveram lá nas suas áreas há 10 anos, 5 anos atrás, são muito relacionados aos problemas que a gente está enfrentando agora na nossa área. Então, essa interdisciplinaridade de você poder conversar com outros pesquisadores, trazer as melhores práticas da área que ele pesquisa para a sua própria área, é muito interessante. E isso tende a gerar essas grandes descobertas. Um exemplo maior disso é a influência que a área de computação, de inteligência artificial, tem tido em quase todas as áreas do conhecimento. Alguns conhecimentos que eram próprios e restritos àquela área já estão sendo aplicados, tanto na engenharia quanto na medicina, e trazendo grandes ganhos. Então, essa interdisciplinaridade é muito importante para isso, para poder avançar ainda mais na ciência atual. Outra questão que você apresentou e que parece muito importante para todo mundo é o nivelamento de oportunidades. O que isso quer dizer, Luan? Padre, quando eu me refiro a nivelamento de oportunidades, é justamente tentar possibilitar as pessoas ascenderem na carreira acadêmica de uma maneira mais igualitária. Porque ao longo da minha trajetória eu percebi muito isso. Eu tive acesso a algumas oportunidades, muitas delas decorreram já da minha trajetória, de eventualmente algum pesquisador se interessar pelo meu trabalho e oferecer algo diferente. Mas eu sei também que muitas coisas, elas meio que apareceram para mim sem o meu esforço envolvido. Então, por exemplo, o fato da minha família estar sempre me apoiando, o fato de eu poder ter me dedicado integralmente aos estudos enquanto eu estava nessa trajetória. Então, essa rede de apoio que eu citei, das pesquisas, de bolsas, de infraestrutura de laboratório, tudo isso me possibilitou trilhar esse caminho que culminou agora nesse reconhecimento. Mas eu sei que isso não é geral, eu sei que muitas pessoas não têm acesso a essas oportunidades. Então, quando eu falo nivelar oportunidades, é isso. É de propiciar para pessoas que eventualmente não teriam essas primeiras portas a serem abertas e apresentar essas portas para elas. E também sabendo que cada pessoa tem o seu próprio tempo, né? A minha trajetória, com todas essas especificidades, culminou na questão dos 22 anos de idade. Mas o importante é que cada um se dedique ao seu tempo, de acordo com as suas possibilidades, porque o que realmente vai formar um bom pesquisador depois dessas oportunidades alcançadas e usufruídas, né, porque é importante, às vezes as pessoas recebem oportunidades e não usam elas, né, não aproveitam. E com isso, as pessoas possam trilhar os seus caminhos acadêmicos, seja com a idade que for, mas contribuindo para a formação de uma ciência nacional mais forte. Eu vou interromper essa conversa super interessante com o Luan Ozelin, o mais jovem brasileiro a concluir um doutorado, para fazer um intervalo. Daqui a pouco a gente está de volta para continuar a desfrutar das reflexões desse jovem doutor. Até já! O que você faria por amor? Faria promessas? Abriria mão de si mesmo? Vamos falar sobre prova de amor, de alguém que por amor foi condenado e crucificado, morto e sepultado, mas que venceu a morte e ressuscitou, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai. Retribua o amor de quem doou a própria vida por você. Estamos de volta com o programa Parlatório. Hoje estamos conversando com um menino prodígio, o brasiliense Luan Ozelin. Ele obteve o seu grau de doutor na Universidade de Brasília quando tinha apenas 22 anos de idade. Hoje ele tem 28, mas a notícia só foi divulgada mais amplamente depois de uma longa pesquisa em cadastros de alunos pelo Brasil.
Você diz uma coisa que pode ser útil para todas as pessoas engajadas ou pretendentes ao engajamento no mundo da pesquisa e do estudo científico. Você defende o diálogo e a crítica fundamentada no estudo. Como você explicaria isso de modo mais simples? Bom, padre, na verdade, a própria estrutura da ciência, ela envolve esse processo de discussão, de troca de ideias, mais fundamentada, é porque a ciência ela vem avançando ao longo do tempo. Quando um pesquisador, ou nem necessariamente no mundo acadêmico, uma pessoa comum vai discutir qualquer assunto, é sempre importante que ela busque o que já foi falado a respeito daquilo. O que já foi pensado, o que já foi provado, o que não foi provado, e aquilo que já foi dito como falho. Então, quando você vai discutir qualquer assunto, é sempre importante que você faça esse estudo preliminar, ou esse entendimento preliminar, vamos colocar assim. Porque a partir daí é que as ideias estão sendo discutidas. Na academia, a gente costuma chamar isso de entender o estado da arte, né? Às vezes as pessoas ficam pensando, não, um termo muito técnico, mas na verdade só quer dizer isso. É entender até onde já se foi, o que ainda está se pesquisando, para onde quer chegar, né, com isso. Então, quando você entende o que já foi falado, o que já foi provado, o que já foi desprovado, você tem uma discussão mais objetiva a respeito daquilo. Você não vai tentar voltar em coisas que já se mostraram ineficientes, já se mostraram não aptas a resolver aquele seu problema. Então, a partir daí você começa a discussão. E aí vem o segundo ponto, que é a ponderação, é o respeito às ideias, porque muitas vezes as pessoas elas tendem a ficar focadas naquilo que elas acreditam e no que elas entendem ser o melhor para aquela situação. Só que, às vezes, outras pessoas, inclusive que já tinham aquela mesma ideia, pesquisaram aquilo e viram que talvez não fosse o melhor caso, ou melhor ainda, essas pessoas notaram que podiam, com esse pensamento inicial, juntar outros pensamentos e produzir algo mais importante, mais eficaz. Então, essa discussão sempre fundamentada e ponderada é importante para que você mantenha esse respeito, né, a todas as pessoas que estão na discussão e, enfim, conseguir alcançar algo mais considerável para todos, né, algo que vai dar um impacto maior para a sociedade como um todo. As crianças e os adolescentes devem olhar para você com admiração. Que conselho você daria a alguém que quisesse crescer nos estudos até o doutorado? Bom, padre, em relação a isso, o que eu acho que é mais importante nesse processo como um todo é sempre se manter curioso. Se manter curioso pelo conhecimento, de você buscar, hoje em dia a informação, na verdade, é muito disponível. Então, às vezes, isso até atrapalha um pouco. Mas você ter curiosidade de você buscar ali um assunto, de você buscar colegas à sua volta que possam ter questionamentos parecidos com você, trocar ideia com eles, porque o conhecimento também ele é muito de ponto de perspectiva. Cada pessoa vai entender aquele problema, aquela situação de uma forma. Então, você se manter curioso para pensar, como é que essa pessoa entende esse problema? É meio que um exercício de empatia acadêmica, vamos colocar assim, né? De você tentar, poxa, por que a pessoa tem uma história, uma trajetória, e isso vai fazer com que ela veja aquele problema de uma forma. Ela querer resolver aquilo por um motivo diferente do seu, enfim. Então, se manter sempre curioso é algo que eu sempre coloco para as pessoas. Vá atrás do conhecimento. E, num outro momento, colaborar. A ciência colaborativa, até ligada a um pouco do que eu já havia falado, ela é muito mais potente, né? Ela tende a dar resultados mais importantes. Então, você buscar professores também que estejam naquela temática, discutir com eles, a ciência é uma coisa muito igual. Você, do ponto de vista de conhecimento, pode ser que uma pessoa já esteja estudando aquilo há muito mais tempo. Mas, às vezes, numa conversa com ela vai ter uma ideia a partir do que você está falando. Isso acontece muito nesses ambientes de troca, em que, às vezes, alunos de ensino médio, ensino fundamental, conversam com professores, pesquisadores, e é justamente nessa visão diferente que esses alunos trazem que esses pesquisadores vão conseguir encontrar aquela solução, aquela ideia, aquela teoria. Então, basicamente isso, é sempre estar curioso, buscando conhecimento e também apto a conversar, a discutir ideias, a ouvir o ponto de vista do outro.
já ligado também àquela questão de sempre de uma maneira ponderada, sem pré-julgar o que a pessoa está colocando para você, porque no final das contas é isso, é um processo contínuo, é um processo dinâmico, então a gente tem que estar sempre tentando aprender com as outras pessoas. Luan, sempre encerramos a nossa conversa aqui no programa Parlatório trazendo uma citação para ser comentada pelo nosso convidado. Para você, trouxemos uma palavra do divulgador científico Carl Sagan. Todo mundo sabe, ele fez televisão e, infelizmente, ele faleceu no final do século passado. Ele disse assim, abre aspas, existem muitas hipóteses em ciência que estão erradas. Isso é perfeitamente aceitável. Elas são a abertura para achar as que estão certas. Fecha aspas. Bom, Padre Rafael, na verdade, essa frase, ela resume muito bem o que é o pensamento científico e aquilo que tem que estar sempre presente na cabeça dos pensadores. A ciência, ela é um eterno prova-desprova, tentativa e erro. E em cima do que já foi pensado, já foi estudado, é que você formula suas novas hipóteses, suas novas teorias, e não tem problema nenhum essas teorias estarem erradas. Só que o importante é você ter a humildade para reconhecer quando elas estão erradas, ou o discernimento também para, bom, ela está certa, mas ela não é a teoria que vai resolver tudo. A ciência ainda vai avançar muito mais em cima disso, os pensamentos vão avançar em cima disso. Então, você como pesquisador, você como acadêmico, você tem que ter sempre isso em mente. Você dá a sua contribuição, mas outras pessoas contribuíram bastante para você chegar lá, e outras que virão vão continuar essa pesquisa, essas ideias, essas teorias. Então, ao longo da sua carreira, você vai ter várias teorias, você vai tentar explicar várias coisas da forma que você entende. Algumas vezes vai estar certo, outras vezes vai estar errado, mas é justamente esse processo de você, poxa, não era exatamente isso, mas um pouquinho do que eu tinha pensado faz sentido. Então, em cima disso, você constrói sua nova teoria. E vai, um bloquinho de cada vez, um tijolinho de cada vez, e aí a ciência vai avançando. Tem momentos, inclusive, que grandes teorias que fundamentaram grandes pensamentos vão ser totalmente desprovadas, né, invalidadas. Isso também não é um problema, porque por mais que agora você saiba que ela não é exatamente o que tinha sido colocado lá, ela possibilitou, de alguma forma, a construção do conhecimento até hoje. Então, todas as teorias têm o seu valor, todas as teorias têm ali o seu nível de validade enquanto proposta, e o nosso papel como pesquisador é justamente tentar provar, na verdade, porque às vezes a gente não consegue, a gente não é capaz de tudo, né? A gente tem que ter essa percepção também. Nossa visão é limitada, por mais que a gente tente ser o mais abrangente possível, o conhecimento é uma coisa, às vezes são coisas que a gente nem sabe que não sabe. Então, é um processo contínuo, né? E nisso vão ter erros, vão ter acertos, e vão ter ideias que vão ser aproveitadas lá na frente. Então, nada também tem pouca importância nesse processo. Às vezes você pensar que uma teoria que eu estou desenvolvendo não vai ter tanto impacto, não vai conseguir abarcar muitas... não vai ter efeitos práticos, digamos assim, mas não é verdade. O próprio processo do pensamento, ele vai ajudar alguém que vai ler aquele seu trabalho, nem que seja para essa pessoa falar, nossa, isso aqui é uma coisa que eu não preciso mais olhar, porque essa pessoa já fez um estudo suficientemente robusto para mostrar que não vale a pena. Então, nem que seja para você deixar essa porta escorada, digamos assim, é importante que a pesquisa caminhe. Então, essa frase resume muito bem isso, o processo de erros e acertos e de aproveitamento daquilo que já foi feito para você poder tentar melhorar e potencializar ali a ciência que você está tentando construir. Luan, muito obrigado pela sua presença aqui no programa. Padre Rafael, eu agradeço mais uma vez a oportunidade de trazer aqui um pouquinho, enfim, compartilhar isso, falar um pouquinho de ciência, falar um pouco de pesquisa e mostrar que esse é um assunto, na verdade, ao alcance de todas as pessoas. Basta que elas tenham oportunidades, basta que elas se dediquem quando essas oportunidades aparecerem, e eu acredito que o Brasil tem muito ainda a crescer nessa área. Eu agradeço muito também a você que nos acompanhou durante o programa de hoje. Muito obrigado, um abraço e até a próxima.